Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que vai mexer profundamente com o seu ego. Vai mexer, talvez, profundamente com suas crenças. Porque ao contrário do que a maioria dos professores, a maioria dos, gurus ensinam, nós fomos treinados durante muito tempo a pensar de uma determinada forma. Mas eu quero que você se abra, né? Tem duas formas de você não aprender. A primeira delas é eu já sei disso. Muitas vezes nós juramos que nós sabemos coisas e nós não aprendemos algo novo. A segunda forma é eu discordo. Não que você não possa discordar de forma nenhuma, mas muitas vezes esse eu discordo, ele vem logo de cara. Então eu quero convidar você a pensar. Não quero que você mude de opinião. Eu quero apenas que você olhe essa questão. E a única razão que eu estou tocando nessa questão é porque é uma questão fundamental. Se você não perceber essa pequena nuance que eu vou lhe mostrar, você fica travado, você fica muito travado, né? Você fica impossibilitado de crescer. Amanhã, na nossa live, nós vamos falar sobre uma outra questão. Nós vamos falar sobre Zen. E eu quero lhe mostrar algumas coisas muito interessantes sobre Zen, sobre meditação, que possivelmente você e provavelmente você nunca olhou para a coisa dessa forma. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é julgamento. E o que acontece é que há uma tendência, há já algum tempo, de não julgar, né? E esse julgamento, existem dois tipos de julgamento. Uma forma de julgamento é essa questão de você se comparar aos outros. E nessa forma, ela é 100% negativa, né? Porque ou você está se sentindo superior às outras pessoas, ou então você está colocando as outras pessoas como inferiores a você. Toda comparação, ela não busca uma verdade, né? Imagine uma pessoa, por exemplo, que está com 130 quilos, né? Tá obesidade lá em cima. E aí de repente, ela encontra alguém que está com 170 quilos. Então, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir até, né? Eu tô bem, né? Comparado com essa outra pessoa. Então, você vê que a comparação não é algo positivo, é algo simplesmente que vai mexer com o seu ego, mexer com sua autoestima. E eu acho que nós já conversamos aqui antes sobre autoestima, que autoestima é o desejo de aprovação do ego. Então você deve olhar para você. Não olhe para os lados, né? É como minha filha, ela chegou e tirou uma nota não tão boa na escola. E ela olhou para mim e disse assim, mas foi a melhor nota da sala. Isso é preocupante. Isso não é um benefício. Eu não quero que ela tire a melhor nota da sala. Ela não precisa tirar a melhor nota da sala. Ela precisa ter um desempenho que eu sei que ela é capaz, né? Não um desempenho que eu gostaria que ela tivesse necessariamente, mas um desempenho que eu sei que ela é capaz. E como eu acompanho ela, eu sei que ela deixou a desejar na hora de se preparar para aquela prova. Então, não compare, não julgue os outros, melhor nem pior. Quando eu digo não julgue os outros melhor nem pior, significa não julgue.
dessa forma. Mas existe uma outra forma de julgamento. E essa outra forma de julgamento é uma forma que nós devemos ter. E eu quero que você atente a isso. Tem uma tendência muito grande hoje em dia de dizer assim: todas as opiniões são válidas. Cada pessoa tem a sua verdade. Todos os caminhos levam a Roma, né? Que gerou o que hoje nós chamamos todos os caminhos levam a Deus. E esse é um julgamento que nós devemos ter. Você deve ter discernimento. É muito importante. É muito importante que você tenha discernimento. Esse discernimento, ele é fundamental. Existe o bom, existe o mal. Existe o bem, existe o mal. E é muito importante. Existe o certo, existe o errado. Existem monstros nesse mundo. Existem caminhos que não são bons caminhos. Existem formas de agir que não são boas, que não vão trazer benefício nem para a pessoa que está agindo dessa forma. Ela pode até ter um benefício momentâneo, a curto prazo, mas a longo prazo, basta você olhar e você vai ver que o resultado não é bom. Então é muito importante que nós possamos ter esse discernimento, ter essa percepção do que é certo e do que é errado, né? Não existe essa coisa de que temos que aceitar, né, determinadas coisas. Eu não quero citar aqui as monstruosidades que existem, que humanos são capazes de fazer, né? Basta você ligar um jornal e você vai perceber os absurdos que acontecem. E há a necessidade de termos esse discernimento. Então, você olhar para alguém e você perceber que essa pessoa não tem o caráter adequado para fazer parte do seu círculo de amizades. Você olhar para alguém e perceber que essa pessoa não tem as qualidades, não tem a retidão necessária para merecer sua confiança, para ser convidado a entrar na sua casa, para fazer parte da sua vida. Isso não é julgamento, isso se chama discernimento. Discernimento é critério, né? Nós usamos muito essa palavra julgar, né? Mas nós julgamos: essa comida é boa, essa comida não é boa, né? Tanto em sabor quanto em qualidade. Essa comida é boa para comer, essa comida faz mal se você comer, é estragada, né? E nos resultados que ela traz para você, essa comida aqui vai lhe fazer bem, vai lhe trazer benefícios. Essa outra comida vai lhe trazer malefícios. Minha avó, ela dizia muito, e eu tenho certeza que você, boa parte, né, provavelmente você já ouviu isso: dize-me com quem andas, que te direi quem és.
E é interessante isso, porque você precisa ter discernimento dos lugares que você frequenta, das pessoas, dos grupos, das amizades que você frequenta, porque de uma maneira ou de outra, essas pessoas vão exercer influência em você. Essas pessoas vão mexer com você. E eu não estou dizendo não tenha contato com essas pessoas. Eu estou dizendo saiba com quem você está lidando. Uma das parábolas que eu mais gosto na Bíblia, ela está no apócrifo de Tiago. E Jesus conta essa história, e eu acho que é uma história muito, muito interessante. Que ele diz que o reino dos céus é como um fazendeiro que tinha uma fazenda. E nessa fazenda ele tinha porcos, ovelhas, gado, escravos e os filhos. E esse fazendeiro sábio, ele dava aos porcos, ele dava bolotas, né? Ou lavagem, como minha avó costumava dar para os porcos. Para as ovelhas, ele dava aquele capim mais grosseiro, porque ovelha não tem muita exigência, né? Para o gado, ele dava o melhor do capim. Para os escravos, dava aquela comida grosseira. E para os filhos, ele dava o melhor do que a fazenda produzia. Então, é muito importante que você faça isso, que você saiba, tenha discernimento com quem você está lidando. Porque se você não tiver, você vai sempre agir como algumas pessoas e você vai acabar generalizando. Você vai acabar entrando em áreas como todos os homens são maus, todas as mulheres são interesseiras, as pessoas, elas, né, têm maldade no coração, são interesseiras. Eu prefiro os animais, né? Eu prefiro um cachorro do que um ser humano, porque o cachorro é puro. Não! O grande fato é que você não está sabendo discernir. Ou uma palavra que a gente usa muito, julgar corretamente. Quem é quem? Deixa eu lhe contar uma história que aconteceu comigo. Eu tive uma namorada, e essa namorada um dia chegou chorando na minha casa, né? Ela morava numa cidade vizinha, e foi para minha casa e chegou lá chorando. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, minha mãe pediu que eu comprasse uma passagem para ela viajar. E eu cheguei lá, antes de vir para cá, eu parei na rodoviária, que a mãe dela ia de ônibus, e fui comprar a passagem. Na hora que eu cheguei no guichê, eu disse, eu quero uma passagem para amanhã às 15 horas. E o rapaz do guichê deu uma passagem para hoje, às 15 horas. E ela disse que imediatamente, quando ela viu aquilo, ela chegou para o rapaz do guichê e disse, olha, você se enganou, é para amanhã às 15 horas, não é para hoje às 15 horas. E ele olhou para ela e disse, problema seu. Né? Eu tenho essa característica de cavaleiro branco, né? De querer resolver as coisas. E aí eu simplesmente eu peguei ela e disse, vamos ali. Disse, vamos resolver esse problema. Quando nós chegamos na rodoviária, eu olhei para ela e disse, não abra a boca. Está entendendo? Ela disse, estou. Disse, não, quero que você realmente entenda. Não abra a boca. Você não vai abrir a boca. Está entendendo? Ela, tô. Disse, beleza. Chegamos no guichê.
E eu já tinha a passagem na minha mão, ela estava assim do meu lado, e eu olhei para o rapaz que estava lá, eu entreguei a passagem para ele através do buraquinho, e eu disse: minha namorada veio aqui comprar uma passagem para amanhã, às 15 horas, e você deu uma passagem para hoje, às 15 horas. Troque. Eu falei desse jeito, com esse tom. Eu não disse uma palavra a mais. Ele olhou para mim, pegou a passagem, trocou a passagem e me entregou. Eu peguei a passagem, entreguei para ela, eu disse: por favor, verifique. Ela verificou, eu disse: está correta? Ela disse: está. E eu não agradeci ao rapaz. Afinal de contas, por que eu agradeceria? Eu precisei sair da minha casa, perder meu tempo, pegar um carro, gastar gasolina, resolver esse problema por algo que ele poderia ter resolvido ali na hora. Aí você pode estar dizendo assim: oh, meu Deus, podia ter dito desculpa. Não, não podia. Não podia. E não podia ter agradecido, não podia. E não foi por falta de agradecimento que a vida dele foi destruída. O fato é que logo depois, antes de nós chegarmos no carro, sim, eu tive que pagar o estacionamento da rodoviária, né? Aí, antes de nós chegarmos no carro, ela olhou para mim e ela disse: coitado dele, você não precisava ser tão grosso. Naquele momento, eu tive vontade, eu realmente tive vontade de arrancar aquela passagem da mão dela, voltar lá no guichê. Aí eu pediria desculpas para ele, eu diria: olha, me desculpe, eu quero a outra de volta. Eu tive muita vontade de fazer isso. O que é que acontece nessa situação? Eu quero fazer uma análise com você. Aquele rapaz, ele era um determinado tipo de pessoa. Se eu tivesse chegado lá e tivesse dito para ele: olha, eu estou aqui muito chateado porque minha namorada veio aqui e você tratou ela mal e ela pediu uma passagem e você deu outra. E aí, agora, eu queria que você trocasse porque o que você fez não foi certo. Ele teria olhado para mim e teria dito: problema seu. É muito importante que você entenda, tenha discernimento com o tipo de pessoa com quem você está lidando. É muito importante que você tenha o julgamento correto, uma visão clara das pessoas com quem você está lidando. Eu cheguei lá calmo, firme e decidido. Eu não pedi para ele trocar. Eu calmamente, eu disse para ele trocar. Eu disse por que eu estava lá e eu disse: corrija. Quando ele olhou para mim, inconscientemente, ele percebeu que ele estava diante de alguém que não iria ceder. Ele estava diante de alguém que estava disposto
a ter aquilo pelo qual eu fui buscar. Podia ser fácil, ele poderia simplesmente agir como ele agiu, muito inteligente da parte dele, por sinal, ou poderia ter sido difícil. Eu teria que ser um pouquinho mais incisivo, ou eu teria que falar com o superior dele, ou eu teria que agir de alguma forma que o erro dele fosse exposto e corrigido naquele dia, naquele momento. Não, você não pode ter a falta de discernimento, a falta de julgamento correto, de tratar todas as pessoas iguais. Você não tem isso. Até pode, mas o que vai acontecer é o que já possivelmente está acontecendo na vida de muitas pessoas, talvez na sua. Está sempre quebrando a cara, está sempre sofrendo reveses, está sempre passando por, sabe, mentiras e traições e pessoas tirando proveito de você sabe, lhe colocando em situações complicadas, difíceis, talvez até arriscadas. É muito importante que você tenha esse julgamento correto. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: porque se eu antipatizar com alguém, isso é algo em mim, não é ela. É algo que eu tenho que soltar. E se você antipatiza com alguém, solte. Se você está diante de qualquer situação difícil, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser, né? Você só precisa soltar se você quiser que aquilo seja resolvido da melhor forma possível, é você soltar. Porque na hora que você solta, você vai ter uma visão clara. Você soltou o desejo de aprovação, você soltou o desejo de controle, você soltou o desejo de segurança. E aí você não está ali numa situação como essa que eu relatei para você, que é uma situação simples, precisando que ele peça desculpas. Eu não preciso que ele peça desculpas. Eu não preciso que ele me reconheça. Eu não preciso que ele goste de mim. Eu não preciso que ele não goste de mim. Eu não estava ali para vingança. Eu não preciso controlar ele. Eu não preciso que ele haja como eu quero que ele age, né? Eu não preciso armar uma situação. Você vê, eu tive tanto discernimento nessa situação que eu tive o discernimento de olhar para aquela minha namorada e dizer para ela: não abra a boca. Porque, pelo comentário que ela fez depois, com certeza, sem dúvida, ela teria, né, criado mais dificuldade para resolver a situação. Eu não precisava de segurança, eu não precisava de certezas. Eu fui para resolver. Simples assim. E na hora que eu tivesse com aquela passagem corrigida, pronto, o meu trabalho acabou.
Eu não precisava que a minha namorada olhasse para mim e dissesse assim: "Oh, como você é maravilhoso". Não. Quando você solta, você tem essa clareza. Você tem essa visão da realidade. Você sabe lidar com as pessoas e com as situações. Você olha para alguém, você sabe com quem você está lidando. Isso é discernimento, é julgamento correto. É você enxergar aquilo que é. Você poder ver dois caminhos na sua frente, você ter discernimento, ter julgamento correto, que esse caminho não é bom. E que esse outro caminho é bom. Ou talvez nenhum dos dois caminhos seja bom. Esse aqui é pior do que esse. E se você tiver esse discernimento, esse julgamento, você não pega nenhum dos dois. Você pega o terceiro caminho e você diz qual? Sempre tem um terceiro caminho. Só que na maioria das vezes você não enxerga esse terceiro caminho, a não ser que você tenha essa visão clara da realidade. Você vê uma pessoa e você poder saber, ter discernimento, julgamento correto. É muito importante que você tenha essa capacidade. E nós fomos ensinados durante quase toda a nossa vida que não devemos julgar, que todas as pessoas são iguais. Que, no fundo, todas as pessoas são boas. E basta olhar para a sua vida. E você vai perceber que, sabe, aquela parábola de Jesus, você vê que aquele homem era um determinado tipo de homem que, se eu falasse com ele da maneira correta, ele iria reagir da forma correta. Se você der a melhor comida da fazenda para os porcos, eles não vão gostar. Eles gostam de bolotas. Se você entrar no chiqueiro e você limpar ele, deixar ele limpinho, cheirosinho, brilhando, os porcos não vão estar felizes, eles gostam da lama. Se você der aquele capim mais, sabe, verdinho para as ovelhas, elas até vão comer, mas elas vão comer com o mesmo paladar, com o mesmo afinco, com a mesma satisfação com que elas comem aquilo que elas gostam, que é comida mais grosseira, não é o capim mais grosseiro. O talinho do capim, depois que o gado comeu o verdinho, aí você solta as ovelhas ali dentro e elas estão felizes, até porque já está mais ou menos do tamanho delas. Se você der bolotas para o gato, não vai nem comer. Der bolotas para as ovelhas, elas não vão nem comer. Né? Na parábola tem escravos. E é interessante, né? Porque se você der o melhor da comida para os escravos, da parábola, que fique bem claro, eles não vão gostar. Eles gostam daquela comida que eles comem. E os filhos, né? Se você der qualquer outro tipo de comida, eles também não vão estar satisfeitos. Cada um tem a sua linguagem. Né? Jesus diz assim, os filhos de Deus, eles reconhecem, Jesus diz isso na parábola,
que há muitos porcos, ovelhas, gado, escravos e filhos disfarçados de humanos. E os filhos de Deus, eles conseguem enxergar. Isso aqui é um porco. Isso aqui é uma ovelha. Isso aqui é uma vaca. Isso aqui é um escravo. Isso aqui é um filho. E não é para você julgar menor nem maior. É porque você não joga pérolas aos porcos. Eles não sabem o que é isso. Você não joga pérolas às ovelhas. Você não joga pérolas no gado. Você joga pérolas para quem sabe o que é uma pérola, para quem valoriza uma pérola. E na hora que você fala, tem esse discernimento. Você tem o julgamento correto, a percepção correta da realidade. Você consegue lidar com cada pessoa, todas as pessoas desse mundo. Todas. Como fazer isso? Não é sair comparando, né? Não, é você soltando para que você possa compreender e amar cada pessoa como ela é. Tem uma coisa que eu disse outro dia numa live, que eu disse assim, tem muitas pessoas que criam cobras até venenosas, né? E elas criam essas cobras e elas lidam com essas cobras, elas manuseiam essas cobras, mas ela sabe que ela está lidando com a cobra venenosa e ela lida com aquela cobra com todo cuidado, com todo carinho, cuidando da cobra, mas da forma adequada. Não vamos ser hipócritas, certo? Eu entendo que talvez muitos aqui estejam pensando assim, está comparando pessoas com animais. Não vamos ser hipócritas. Você sabe, olhe para a sua vida. Quantas vezes você confundiu uma cobra com um coelho com um gato, né? A gente diz assim, comprou gato por lebre, né? Isso vem no interior, porque lebre se come, a carne é boa, ninguém come gato, né? E a pessoa vendeu um gato dizendo que era um lebre. Então, você confundiu. Muitos namoros dão errado porque você não sabe enxergar, você não sabe discernir, você não tem um julgamento correto daquela pessoa que está com você e depois, né? Tomara que seja ainda no namoro, você descobre, né, que você achava que ele era uma pessoa e agora você descobre que ele é outro tipo de pessoa completamente diferente. E aí eu digo assim, eu espero que seja no namoro, porque assim, se for no casamento, aí já complica um bocado mais, né? Você se casa com uma pessoa jurando, sabendo, tendo certeza que aquela pessoa é de determinada forma, e aí depois você descobre que não, você não julgou corretamente. Então, o julgamento que nós devemos ter não é para condenar ninguém. Esse pertence a Deus, né? Eu já vi muitas pessoas, inclusive hoje, dizendo assim, Deus não julga ninguém. Leia a Bíblia. Né?
Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que Deus não julga ninguém. Mas esse julgamento de condenar é de Deus. Então, se você for juiz, porque você julga de acordo com a lei, com os atos que aquela pessoa cometeu, e você simplesmente aplica. Agora, se você se recusa a ter esse discernimento, se você se recusa a perceber que existem pessoas que você pode confiar e pessoas que você não pode confiar, se você se recusa a ter um discernimento, um julgamento correto do tipo de homem com quem você escolheu passar o resto da sua vida, o tipo de mulher que você escolheu passar o resto da sua vida, você vai estar em apuros. Se você se recusa a perceber que existe o bom e o mal, se você se recusa a perceber que existe o certo e o errado, possivelmente você vai estar em apuros. Existe uma forma correta de lidar com as situações. Existe uma forma errada de lidar com as situações. Essa situação que eu contei para você, da rodoviária, né? Eu tive o discernimento, o julgamento, a percepção de agir da forma correta. Se eu tivesse agido de outras formas, talvez eu tivesse voltado de mãos vazias, com ódio, humilhado, ou talvez eu tivesse conseguido o que eu queria, mas depois de muito estresse. O que eu não julguei corretamente naquela ocasião foi a pessoa que estava comigo. Que ela tem uma forma de pensar que ela, depois de eu ter calmamente, sem alterar minha voz, sem ameaçar ninguém, rapidamente ter resolvido o problema dela, ela ficou com pena do rapaz do guichê. E naquele momento eu também pude perceber o tipo de pessoa que estava comigo. Discernimento. Julgamento correto. Não para condenar, não para comparar, mas simplesmente você poder ter essa visão clara do tipo de pessoa com quem você está lidando. Essa ideia que nós temos hoje, que todas as pessoas são iguais, todos os caminhos levam a Deus, toda opinião é válida, cada pessoa tem a sua verdade. Existem verdades e mentiras, e você precisa ter esse discernimento.
Você precisa ter a coragem de viver no mundo real, de poder olhar para os seus filhos e dizer: filha, esse rapaz não é uma boa escolha. Não é o mesmo tipo de pessoa que você. Os valores dele são outros. A ética dele é torta em relação à nossa. Os interesses dele não vão levar ele para uma vida muito boa, nem tranquila, e nem vai lhe proporcionar isso. Eu não estou falando em termos financeiros, eu estou falando em termos de ter alguém que compartilha dos mesmos princípios que ela. Então, por que eu bato tanto nesse ponto? Porque ele é fundamental. Se você vê um monstro na sua frente e você acha que todos são gatinhos, você vai ter muitas surpresas desagradáveis na sua vida. Então é isso. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, deixe a sua pergunta aqui embaixo, né? Não aqui no chat, aqui embaixo, que eu respondo com todo prazer, especialmente as perguntas desse vídeo. E se forem muitas, eu gravo um outro vídeo só para responder. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe, até amanhã. Amanhã tem live, né? E eu vou estar aqui ao vivo amanhã. E aí, nós vamos conversar sobre um ponto fundamental, né? Uma falta de percepção entre as tradições orientais e as tradições ocidentais, o Zen e a meditação. Um grande beijo. Deus lhe abençoe. Tchau.